Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Deixe-vos assentar. Boa noite, irmãos. Hoje celebramos a terça-feira da quarta semana da Páscoa. Continuamos escutando os relatos do que faziam os apóstolos, a primeira comunidade, a igreja primitiva, como era a organização dos primeiros cristãos. Naqueles dias, a perseguição, depois da morte de Estevão, havia iniciado contra a igreja. Esta perseguição contra a igreja de Nosso Senhor foi necessária para que o Evangelho fosse conhecido por mais e tantas pessoas. Os cristãos, os judeus que haviam convertido ao cristianismo, eles, fugindo da perseguição, espalhavam e davam início à igreja onde não existia a presença da igreja, até chegarem em Antioquia. Pois bem, lá estava começando a organização da igreja. Barnabé, que era o delegado dos apóstolos, porque a igreja estava situada em Jerusalém, a sede da igreja estava em Jerusalém, porque Pedro estava em Jerusalém. Pedro, o primeiro bispo de Jerusalém, delega Barnabé para investigar, para dar autenticidade àquele grupo de fiéis que estavam ali se reunindo para escutarem a palavra de Deus. Porque Antioquia, que é a capital dos pagãos, da grande evangelização dos pagãos, tinha-se o medo de que eles estavam vivendo como uma seita, porque eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas ainda estavam apegados às leis judaicas. Poderia ser uma igreja montada ao seu bel prazer, tanto com os costumes judaicos, como a nova realidade, o cristianismo. O que isso quer dizer para nós? A igreja, ela nasce com a reunião do povo de Deus. Não existe igreja sem a reunião do povo de Deus. O que significa a palavra igreja? Assembleia. E a assembleia é composta por quem? Pelos fiéis, por pessoas. É uma congregação. Então nos reunimos. Igreja significa grande reunião, assembleia de irmãos.
Irmãos que se reúnem com o mesmo objetivo: escutar a palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus, quando é proclamada no meio da assembleia, quer dizer, no meio da igreja, ela dá frutos, frutos de evangelização. Porque, irmãos, se nós colocarmos a nossa Bíblia lá na estante da nossa casa e não proclamarmos e não lermos a Sagrada Escritura, se torna um livro como qualquer outro livro na nossa estante. Só que para esta palavra produzir frutos, ela precisa ser proclamada diante dos irmãos, para que nós, escutando a palavra de Deus, possamos fazer uma adesão a esta palavra, reunindo o povo de Deus com orações, a escuta da palavra. É necessário a autenticação da igreja. Eu não posso sair por aí montando igrejas, montando grupos de oração, capelinhas de Nossa Senhora, se não tenho a autenticação, a verificação, a autorização da igreja. Por isso Barnabé foi enviado até Antioquia para ver o que estava acontecendo por lá. E chegando em Antioquia, Barnabé fica muito contente do que estava sendo realizado ali. Então ele se une a Paulo e vai continuar a missão. Por isso, nós não podemos fazer nada sem a igreja. Tudo dependemos da igreja. Santo Inácio de Antioquia, ele dizia nos seus escritos: nada se pode fazer sem o bispo. Se o bispo não está ciente, não se pode realizar nada. Padre, então estamos proibidos de rezar em casa? Não, não é isso que estou dizendo. É que se eu monto uma organização em que eu conduzo esta organização sem o conhecimento da igreja, eu não estou mantendo a comunhão. Qual é a missão então dos bispos? Manter a comunhão entre os cristãos. Porque se cada um de nós começarmos a interpretarmos a Sagrada Escritura do nosso modo de pensar, aquilo que temos de conhecimento, cada um de nós vai fundar uma igreja para si. Eu penso que é desse jeito. O outro lê a mesma coisa e diz: não, não é bem isso não. Então não existe uma unidade. Nem os padres, nem a nós é permitido interpretar a Sagrada Escritura. Eu, Padre Everton, não posso interpretar a Sagrada Escritura ao meu bel prazer, aquilo que eu penso ser certo. Não, porque se eu começo a fazer isso, eu desvinculo o ensinamento, a doutrina da igreja em Brasília. Eu crio uma igreja, uma paróquia paralela. E qual é o grande risco de tudo isso? Perder a comunhão com a sé de Pedro. Por isso os bispos são legítimos e verdadeiros pastores, porque são eles que dão autenticidade à evangelização. Por isso nós, os padres, precisamos, querendo ou não querendo, estar em comunhão plena com o arcebispo de Brasília. Porque se eu não estou em comunhão com o arcebispo de Brasília, eu bagunço a evangelização. Eu estrago os frutos que Deus quer conceder à igreja que está reunida em Brasília. Ter isso em mente significa colocarmos numa dimensão escatológica. Na igreja, irmãos, não existe democracia. Eu penso que é assim. Eu acho que é desse jeito. Eu não concordo com você, eu penso que é de outro jeito ainda. Na igreja não existe democracia. Na igreja existe uma palavrinha muito importante. Qual é esta palavrinha?
Obediência. É aquilo que nos une, que proporciona a nós em uma comunhão plena, obediência. Ninguém está obrigado a aderir à fé católica, mas se faz esta adesão, precisa entrar na dimensão da obediência. Em casa, por exemplo, nós os filhos não temos o direito de ficar questionando o nosso pai. Por que isso, por que aquilo, por que não faz desse jeito, isso e aquilo? O que o nosso pai vai dizer? Fique quieto e obedeça. Mas a igreja, não é que ela é autoritária, pelo amor de Deus. A igreja, ela usa da autoridade que foi dada a ela, através de Pedro, através de Jesus Cristo. Só que para compreendermos isso, porque alguns acham um absurdo ter que obedecer à igreja. Mas por que eu não posso fazer da minha vida o que quero? Por que eu não posso ser feliz? Porque a igreja é ela quem determina se estou certo ou errado. Para entendermos tudo isso, é preciso entrarmos na dimensão da fé. Os judeus estavam ali diante de Jesus Cristo, mas não quiseram acreditar em Jesus Cristo. E questionaram Jesus Cristo: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. Aquele que está com os ouvidos fechados, com o coração endurecido, a igreja pode dizer o que for, para o bem de cada um de nós, e não acreditarmos. A igreja, irmãos, ela não quer a nossa tristeza. A igreja quer que todos nós tenhamos vida plena. A igreja acompanha a humanidade há 2000 anos. Há 2000 anos, a igreja está conosco. Ela é doutora em humanidade. Ninguém entende mais em humanidade do que a própria igreja, porque ela acompanha a história, está na história. Por isso, quando a igreja diz para nós: olha, aqueles que não são casados não podem deitar-se juntos. Mas por quê? Não posso ser feliz? Eu amo fulano, eu amo ciclano. A igreja é muito sábia quando diz isso para nós, porque pela experiência, ela vai dizer para nós que quando chegar o momento oportuno do esposo conhecer a sua esposa, a esposa conhecer o seu esposo, não vai haver nenhuma novidade. E aqueles que querem estar juntos, já não havendo mais nenhuma novidade, vão fazer com que as coisas do mundo entrem na vida do matrimônio. Aí estraga tudo, porque se abre uma brecha para o demônio faz uma bagunça na vida daquele casal. E logo, não demora muito, o esposo se cansa da sua esposa, a esposa se cansa do seu esposo, o esposo deixa a sua esposa em casa e vai com outras senhoras por aí. A esposa abandona o seu esposo e vai com outros senhores que não é o seu esposo. A igreja diz: olha, é proibido fazer aborto, mas o corpo é meu, faço dele que quero. Não, não é assim, irmão. Porque se nós fizermos com o corpo aquilo que nós pensamos que podemos fazer, não vamos a lugar nenhum. Primeiramente, nós não escolhemos ter nascido. Alguém escolheu ter nascido? Foi Deus que nos deu a vida. Alguém pode criar a vida? Ninguém pode criar a vida. Deus me deu a vida para que eu cuidasse dela, zelasse por ela, preparasse ela para voltar novamente junto de Deus. Não é que eu posso fazer da minha vida o que quero, porque a partir do momento em que faço o que quero da minha vida, já não sou mais livre, sou escravo da minha própria vontade, da minha própria razão, dos meus próprios prazeres. A igreja diz: é necessário defendermos
urgentemente a vida, desde o momento da concepção, porque ali, quando o espermatozoide do nosso pai se une com o óvulo da nossa mãe, naquele exato momento, Deus sopra a vida. Deus nos concede a alma. E não 3 meses depois, como dizem por aí. Naquele exato momento, ali se dá uma pessoa, Filho de Deus. E esta vida precisará ser defendida até o último suspiro dessa pessoa. A igreja nunca vai ser a favor da eutanásia, nem do aborto, nem da eutanásia. Nada, porque somos defensores da vida. Só que para entendermos tudo isso, é necessário olharmos para Jesus Cristo e enxergarmos o seu amor por cada um de nós. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. De fato, você e eu queremos ser cristãos? Sim ou não? Sim, se estamos aqui porque queremos, Padre, sermos cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. E o que significa esta nomenclatura, cristãos? Aqueles que seguem a quem? A Cristo. Eu quero seguir a Cristo. Mas o que significa seguir Cristo? Renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz todos os dias e seguir a Ele. Ninguém está obrigado a seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele vai dizer assim para nós: se vós quiserdes me seguir, ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga cada dia. Você e eu escolhemos seguir Cristo. Ser cristão significa ser o outro Cristo para os irmãos. É isso que significa ser cristão, ser o outro Cristo. Alguns que estão na igreja dizem assim: ah, padre, mas eu não sou Jesus Cristo. E por que então se intitula cristão? Se não é Cristo, claramente que não somos Cristo. Cristo é único, mas eu faço Cristo ser conhecido através das minhas obras, das minhas atitudes, da minha perseverança. Então, irmãos, que Deus nos ajude cada vez mais a olharmos para Cristo como nosso bom pastor. Ele nos carrega nos ombros, Ele nos conhece, mas nós conhecemos a Ele. Conhecendo a Cristo e o que Ele prometeu para nós, queremos continuar nesta caminhada? Sim ou não? É fácil? Não é fácil, mas contando com a graça de Cristo, porque pelos nossos méritos não conseguimos dar nem 10 passos. Contando com os méritos de nosso Senhor, nós somos ajudados por Ele, mesmo através da nossa debilidade, da nossa pobreza, dos nossos pecados. Terão dias que você vai estar desanimado, desencorajado, triste, mas saber: Senhor, ajuda-me, hoje eu não consigo amar meu esposo do jeito que ele é. Ajuda-me a enxergar nele a Tua presença. Senhor, hoje não consigo suportar o meu chefe no trabalho. Ajuda-me a ter paciência com ele. Ajuda-me a cuidar dos filhos, tem dias que falta paciência. Ajuda a enxergar nos meus filhos a Tua presença. Ajuda-me a enxergar naquele doente que está em casa a Tua presença. É com a ajuda de Deus que nós vamos caminhando dia após dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.